A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor, mais um Desperta Crente, receba essa palavra no poder do nome de Jesus, 24 de agosto de 2023, e nós estamos aqui mais uma vez para glorificar o nome do Senhor, amém? O cenário está um pouquinho mudado, porque eu estou aqui no estado da Bahia, na casa do meu irmão, como eu falei em alguns vídeos anteriores. Continua orando por mim aí, que eu estou orando por vocês, no nome de Jesus, amém? Você que se inscreveu no canal agora por esses dias, seja bem-vindo no nome de Jesus. Você que já está me acompanhando, seja abençoado no nome de Jesus. Nós estamos juntos até a volta de Jesus, para a glória do nome do Senhor, amém? Hoje nós vamos iniciar a 2 Tessalonicenses, amém? Terminamos a primeira e algumas epístolas nós já terminamos, agora nós vamos iniciar 2 Tessalonicenses, que somente é 3 capítulos, amém? E hoje nós estaremos no capítulo 1, falando sobre o encorajamento da fé em Deus, amém? Para continuar firmes no nome de Jesus. Vamos orar, porque a oração é a chave para tudo que a gente acha que tem impedimento. Começa a orar que você vai ver todo o muro de bronze cair por terra. Tudo que tentar resistir cai por terra, porque não fica resistência à frente do poder do nome de Jesus e na frente de um crente que ora, amém? Senhor, nós te louvamos, nós glorificamos o teu nome, e eu quero pedir ao Senhor neste momento que o Senhor continue a falar conosco por intermédio da tua palavra, ó Pai, que nesta manhã, neste momento onde eles ouvirem esse vídeo, na tarde, na madrugada, seja a hora que for, eles recebam esse encorajamento, essa fé dobrada, essa fé viva, essa fé eficaz, essa fé operosa, essa fé que gera e essa fé que cria no poder do nome de Jesus, amém. Nesse capítulo 1, o apóstolo Paulo escreve, depois de 6 meses que ele já escreve a sua primeira epístola. Aproximadamente já se passaram ali 6 meses que ele escreve a primeira epístola para os irmãos ali na cidade de Tessalônica, aonde funda essa igreja. Nós fomos para Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, e nós sabemos que essa igreja foi fundada em 3 sábados. Paulo passa 3 sábados pregando na sinagoga para aqueles judeus, para gregos, para doutores da lei, e muitos deles se convertem, mas acontece uma rebelião de judeus invejosos, pegam alguns desocupados e começam a perseguir. Então o apóstolo Paulo tem que sair dali da Tessalônica, aí ele vai passar por Bereia, onde ele vai começar a pregar para os bereanos, e aonde os bereanos ficam acompanhando dentro da palavra, porque crente verdadeiro, ele acompanha a palavra. Não tem esse negócio de movimento não, mano. Pega, pula, rodopia, cai de perna pra cima. Não, é a palavra de Deus que firma o crente, é a palavra de Deus que fortalece a igreja, é a palavra de Deus que é a base da igreja. A palavra está acima do pregador, a palavra está acima do pastor, a palavra está acima de todos, porque a palavra é Jesus Cristo, aleluia, amém? Então que nós venhamos ter esse entendimento, a palavra de Deus ela é viva, e nós temos que estar nela, amém? Paulo, ele vai dar a credencial dele, o versículo 1, ele vai falar, tá ele, Silvano, que é Silas, né? Vai falar sobre Timóteo, que é um dos seus cooperadores na obra, que é o que leva a carta, tá? Que é o que leva a primeira carta, que é o que tá levando a segunda carta. Então ele vai escrever saudando os irmãos, ele vai saudar ali os irmãos com a paz do Senhor, né? No nome do nosso Deus, no nome do Senhor Jesus. E ele vai dar testemunho da igreja, ele vai dizer assim, olha, ele vai começar a testemunhar sobre a fé da igreja. Você vai ver que na primeira epístola de Tessalonicenses, Paulo fala que esta igreja é uma igreja modelo, é uma igreja exemplo, é uma igreja que tem sido falada em todas as outras igrejas, a fé operosa. O que é fé operosa? Fé que gera, fé que cria, fé que faz florescer, fé que faz crescer. Não é uma fé somente de boca, agora eu sou crente, agora eu sou isso. Não, não, é uma fé operosa, porque a fé verdadeira ela não é falácia. A fé verdadeira ela vai mostrar como testemunho nas suas obras. Você vai ver que essa fé foi gerada, criada em Deus. Então essa igreja, ela tem testemunho de fé, ela tem testemunho de transformação, ela tem testemunho de conversão. Não é se sentir convencido que é crente, não, é conversão. O que é uma conversão? É quando gera uma metanoia na vida do homem, é quando gera uma metanoia na vida da mulher. Como que é uma metanoia, missionária? Se eu era mentirosa, eu não sou mais mentirosa. Se eu era enganadora, eu já não sou mais enganadora. Se eu era fofoqueira, eu já não sou fofoqueira. Se eu era ladrona, eu já não roubo mais. Se eu era prostituta, eu já não vou prostituir mais. Se eu era enganadora, se eu fazia as pessoas sofrerem, eu não faço sofrer mais. Se eu sou uma pessoa que falo aquilo e não vivo, eu sou uma pessoa que não tive o caráter mudado. São pessoas que se dizem cristão, mas não teve transformação. São pessoas que dizem que são, mas não é. Então são pessoas que não passou pela regeneração, pelo crivo da palavra, pela transformação da palavra. Então eu falo aquilo que eu acho, mas eu não vivo aquilo que a palavra me diz viver. Então é isso que nós estamos vivendo nesses últimos tempos. Pessoas que são convencidas que
são crentes, se convenceram que são presbíteros, se convenceram que são pastores, se convenceram que são missionários, se convenceram que são cristãos, mas não teve uma metanoia, uma regeneração, uma transformação de caráter. A boca é suja, ainda xinga, fala palavrão, mente, engana, usa a obra de Deus para tirar proveito. São isso que nós estamos vivendo em 2023. A exploração das coisas do Senhor, a exploração daquilo que é santo. Mas o Senhor está vindo e vai dar cada um segundo as suas obras. Eis que comigo está o meu galardão. Apocalipse capítulo 22. E vou dar cada um segundo as suas obras. Versículo 15. É isso que nós precisamos entender. Tudo que nós estamos plantando, nós vamos colher. Ah, meu irmão, julgamento até para a igreja. Quando a igreja fosse arrebatada, não pensa que vai entrar salteando, pulando de um pé só já para dentro do céu. Não, meu querido. As obras vão passar pelo fogo da verdade de Deus. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios que nós seremos julgados pelas nossas obras. O Senhor vai colocar as obras da missionária Odete lá. E se não for obra, vai ser queimada como palha. Tem crente que vai andar no céu apagado. Por quê, missionária? Porque fizeram para si, não para Deus. Galardoado no céu vai ser aqueles que fez para Jesus, não para o homem, que fez para Jesus, não para si próprio. O eu nos dias de hoje é o que tem feito muita gente pecar contra Deus. Então Paulo vai dar testemunho do versículo 3 até o versículo 6. Ele vai dar testemunho desses irmãos. Ele vai encorajar, olha, permaneça nessa fé verdadeira. Olha o que o versículo 4 diz: por essa razão nos gloriamos. Ele está dizendo, nós falamos, nós damos testemunho de vocês em vós, perante as igrejas. Ele está dizendo, todas as igrejas que nós vamos passando, nós vamos falando da fé, do testemunho de Tessalônica. Nós vamos falando da fé verdadeira dos irmãos. Nós vamos falando das obras deles que não são palha. Nós vamos falando das obras que está em Deus, que glorifica Jesus, que testifica a fé verdadeira. Aí ele está dizendo, nós falamos da perseverança de vocês, da fé demonstrada. Eu falei sobre isso. A fé é demonstrada. Como que é uma fé demonstrada? É uma fé eficaz, uma fé que gera, uma fé que cria, uma fé que não é só falácia, é uma fé que está demonstrada de dentro para fora. É alguém olhar para mim e eu não precisar sair dizendo, eu sou a missionária Odete, mas é alguém olhar para mim e falar, essa mulher reflete o céu, essa mulher tem um céu na vida dela, ela tem um coração de Cristo, regenerado e transformado por Ele. Então isso é uma fé demonstrada com obras, uma fé demonstrada com amor, uma fé demonstrada com zelo, é uma fé demonstrada em Deus. Ele está dizendo, nós damos testemunho de vocês assim, por vós em todas as perseguições. Não, a perseguição que vocês sofrem, as aflições que vocês estão sofrendo e vocês estão suportando. Você está entendendo, irmão? É alguém te defamando e você perseverando. É alguém te perseguindo e você continuando. É alguém defamando o teu nome e você bendizendo o nome dele. Porque não adianta nada alguém defamar o meu nome e eu na mesma moeda tá pagando. Não paguei o mal com mal, mas pago o mal com bem. Envergonha Satanás, meu irmão. Envergonha o diabo hoje. Confunde a mente de Satanás hoje. Como? Mudando o teu posicionamento. Se você quiser mudança, tem mudança. Agora, se você não quiser mudança, vai ficar esse crente medíocre, que não vai para lugar nenhum, continua do mesmo jeito, todo mundo tá avançando, tá subindo. Aí as pessoas não entendem quando alguém tem uma transformação de vida em todas as áreas. Aí começa, mas o que está acontecendo na vida de fulano? Ele permitiu Deus curar, ele permitiu Deus limpar o ódio que tem no coração, a raiva, a inveja, a contenda, o orgulho, o eu. Ele permitiu Deus entrar e jogar para fora. Sabe qual é minhas orações todos os dias? Senhor, tira o eu da minha boca. Senhor, tira o orgulho de mim. Senhor, tira inveja. Tem alguma coisa que ainda não é do Senhor, limpa, Senhor. Porque se eu não fizer esta oração para Deus me limpar, me curar, não tem como eu vir aqui pregar para vocês uma palavra que eu não vivo, uma santidade que eu não tenho. Então é isso que o Senhor quer, menos hipocrisia e mais verdade. É muito hipócrita que usa o nome do Senhor Jesus Cristo, mas não vive Jesus Cristo. É muita hipocrisia para muitos. Eis que nesse tempo, nesse tempo, Deus vai levantar homens e mulheres para tirar a máscara de muita capa, para tirar a máscara de muita gente que está brincando com a verdade de Deus. Ou transforma a vida pela palavra, meu irmão, ou se prepara para a capa cair, porque Deus, ele é Deus fiel. Balaão não vai prevalecer, porque a Bíblia me diz em Salmos que o engano não prevalecerá na casa de Deus. É tempo de posicionamento, é tempo de você encorajar alguém a mudar de vida, é tempo de você se encorajar a mudar a sua vida. Então Paulo está encorajando esses irmãos a permanecer na fé, a permanecer na verdade, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à calúnia, mesmo em meio à defamação. Paulo está dizendo, vocês suportam, vocês estão firmes. Paulo manda a sua primeira
que acontece? Alguns homens que se dizem líderes, que se dizem cristãos, pegam as epístolas de Paulo e começam a distorcer o evangelho. E começa a dizer, a volta de Jesus é hoje e agora. Então vamos fazer o seguinte, ninguém mais trabalha. Nós vamos ficar vivendo nas costas da igreja. Os obreiros preguiçosos, que não gostam de trabalhar, não tem responsabilidade com a sua casa. Meu irmão, nós temos que esperar a volta de Jesus, mas nós temos que trabalhar, nós temos que ser esposa, marido tem que ser marido, filho tem que ser filho, porque enquanto Jesus não chegou, não levou a igreja, nós estamos esperando ele, mas nós estamos vivendo aqui na terra ainda. Somos peregrinos desse lugar, mas temos que ter posicionamento. O que estava acontecendo? Esses falsos líderes, esses bodes, esses homens, eles estavam aproveitando da obra. Eles começaram a distorcer a palavra. Hoje nós não vivemos longe disso, porque desde os séculos isso acontece, irmão. Não é novidade você ver um falso pastor, não é novidade você ver um falso missionário, uma falsa missionária, um falso líder. Não é novidade não. Isso é novidade para quem não lê Bíblia. Sabe por que nós estamos vendo muita gente escandalizada com pessoas que estão brincando com a fé? Porque não lê Bíblia. Porque quem lê a Bíblia sabe que desde o princípio já acontecia pessoas que tinham pessoas verdadeiras, santas, e tinha os falsos, e tinha os enganadores, e tinha aqueles que brincam com a verdade de Deus. Paulo está escrevendo essa segunda epístola para tirar a dúvida dos irmãos, porque havia falsos mestres ali que estavam dizendo, não precisa mais trabalhar, agora nós vamos viver nas costas dos irmãos. E aí eles iam para dentro da igreja, iam para casa dos irmãos, dos membros da igreja, e começaram a ficar nas costas, não trabalhava mais, estava pesando os irmãos. E Paulo está dizendo, nós escrevemos para vocês na primeira epístola avisando sobre isso, e agora nós estamos dizendo que Paulo vai dizer, quem não trabalha não coma. Não é que Paulo está dizendo que o pastor não é digno do seu salário, é sim. Porque o obreiro de Deus é digno do seu salário. Agora o abusador, o prostituto da obra de Deus, não. Porque tem pessoas que vivem prostituindo a casa do Pai, prostituindo a igreja, tirando proveito do povo de Deus. E eis que está vindo juízo para eles. Paulo vai dizer, versículos 7, 8 e 9, Paulo vai dizer que o juízo de Deus é iminente para esse povo, para que eles ficassem firmes na fé verdadeira em Deus, numa fé confiada em Cristo, numa fé não de falácia, mas que permanecesse na fé. E a fé, ela vai levar muitos ao céu. A fé que vai me levar ao céu é uma fé verdadeira. Não é essa fé frajuta não, que qualquer coisinha quer desviar, que qualquer coisinha quer parar, que coloca a culpa em Deus em tudo, ou que se Deus não dá, Deus não é Deus. Não, irmãos, é uma fé verdadeira, que no meio da aflição, da dor, da perseguição, você está firme. Pode levantar o inferno, pode levantar quem for, você sabe em quem você tem crido. Irmãos, quando eu conheci Jesus, eu conheci na sala da minha casa. Eu nunca contei o testemunho todo meu aqui, mas vou contar um dia. E naquele dia eu tive um encontro com Jesus. Eu não tive um encontro com o que eu acho, eu tive um encontro com ele na sala da minha casa. Eu lembro que quando eu levantei daquele joelho, nas minhas costas eu vi cair um fardo, um peso. Quando eu olhei para trás não tinha nada no chão, mas eu sabia que caiu algo das minhas costas. E aquilo ali foi o fardo do pecado. Aquilo foi o que eu acumulava há anos, carregando aquele peso. E Jesus me libertou. E não foi essa libertação de hoje eu estar na igreja, amanhã eu estar no boteco tomando cachaça, hoje eu estou na igreja, depois eu estou fumando escondido, não. Teve uma pessoa que falou comigo, olha minha irmã, se você quiser fumar um cigarrinho, pode fumar. Se você quiser tomar uma cachaçinha, pode tomar, que eu sei que você bebia muito. E depois Deus está te libertando. Eu repreendi. Porque quando eu conheci Jesus na sala da minha casa, eu tive um encontro com ele. E a Bíblia me diz em João 8, versículo 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A libertação do Senhor na minha vida e na tua vida, ela vem totalmente, irmãos. Ela liberta da cachaça, da droga, da bebida. Mas para isso você precisa crer. Você precisa permitir Deus transformar a tua mente. Regeneração, metanoia, uma transformação, traz uma fé perseverante. Claro, tem pessoas que já não têm essa força, né? Já não tem essa coragem de se entregar. Eu me entreguei de uma tal forma que com 8 meses de crente eu estava pregando na rua, dentro dos ônibus, nos pontos de ônibus, mas não estava pregando uma fé que eu ouvia alguém falar, não pregava uma fé que eu achava que alguém falava, não, eu pregava e prego Jesus que me libertou. Como? Eu ia para os pontos de ônibus pregar, eu não conhecia a Bíblia, não tinha muito conhecimento. Se você falasse, abre em Gênesis, eu ia folhear a Bíblia. Se você falasse, abre Apocalipse, eu ia folhear a Bíblia, porque eu não conhecia. Mas à noite eu sonhava com o versículo da Bíblia, e eu perguntava a alguém, a pessoa falava onde estava, eu achava, e eu pregava o versículo que eu sonhava à noite. No outro dia, no ponto de ônibus, quando eu ia pregar, Deus, ele ia falando para mim onde estava o que eu tinha que falar. Então é isso que eu estou dizendo, irmãos, uma transformação. Mas para isso você precisa acreditar. Nós estamos vivendo num tempo de crentes rasos, crentes carnais, crentes que esqueceu, crentes que não se aprofundou, crentes que estão vivendo aquela medida bem ralinha, e o Senhor está chamando, mergulha, porque eu tenho águas profundas. Mergulha, porque eu
tenho coisas maiores para te entregar. Mergulha, porque eu tenho coisas maiores para te dar. Rabandoeácia. É isso que Deus está dizendo. Mergulha, se encoraja, para que todos vejam que eu sou Deus que muda e que transforma. Recebe encorajamento para ser mudada a sua vida hoje. Recebe encorajamento para prosseguir a caminhada. Recebe encorajamento na tua casa, para que o nosso Deus poderoso transforme a sua família. Aleluia. Esta carta, Paulo está dizendo no capítulo 1, perseverança para continuar. É isso que eu quero que você entenda nesta manhã. Receba perseverança para prosseguir a caminhada. Paulo está dizendo que o Deus de justiça, no versículo 6, ele ia julgar cada um que estava perseguindo a igreja. Todos esses que estão se levantando contra a igreja. Versículo 7, Paulo fala, que sois atribuídos voz de pleno alívio. Ele está dizendo que vocês sejam cheios de pleno alívio no meio da tribulação, bem como a nós. Paulo está dizendo, eu quero que o Senhor encha vocês de alívio. Que alívio? É tudo está indo ao contrário, mas você tem um alívio e tem uma paz do céu. Irmãos, é diferente a alegria do céu. A alegria do céu não é felicidade. Felicidade um carro dá. Felicidade uma casa dá. Felicidade sexo dá. Felicidade um presente dá. Felicidade as coisas terrenas dá. Agora a alegria, um crente alegre, ele é alegre na tribulação, porque a alegria vem de Deus. A alegria do Senhor é a vossa força. Como assim, missionária? É Deus olhando para você no meio da tribulação e dizendo, minha filha está perseverando. É Deus olhando para você no meio da prova e dizendo, meu filho está perseverando. A Bíblia vai nos dizer em 1 Pedro, que os anjos do Senhor assistem ansiosamente a perseverança do crente. Os anjos estão torcendo para que eu e você vá até o fim. Os anjos estão dizendo, vai, seja encorajado por Deus, vai. É isso que Pedro escreve, dizendo que os anjos do Senhor ficam alegres em ver a perseverança de um cristão. Essa é a perseverança, minha irmã, para continuar, para não desistir da caminhada, para não negar Jesus com as suas atitudes. Negar Jesus não é dizer eu não sou crente. Negar Jesus é estar dentro da igreja negando a verdade dele, vivendo de qualquer maneira. A Bíblia fala em Jeremias capítulo 10, se eu não me engano agora, que esses obreiros relaxados, ai dos obreiros relaxados. Quem é o obreiro relaxado? Aqueles que fazem a obra do Senhor de qualquer maneira, aqueles que não oram, aqueles que não buscam, aqueles que não se dedicam à palavra, aqueles que não fazem um curso, que não estudam, mas querem de qualquer maneira entregar para a igreja de Deus qualquer coisa, pão mofado, pão velho. E o Senhor está dizendo, prepara-te, porque a minha obra eu tenho zelo. Rabanto que anderácia. Ei, Jesus, tem graça de Deus aqui nesse momento para me liberar essa palavra para a tua vida. Comece a analisar o que você tem prestado diante de Deus do altar. Malaquias vai falar no capítulo 1 que o povo estava prestando culto de qualquer jeito, levando adoração de qualquer jeito no altar. Ei, minha querida, você acha que Deus recebe uma adoração de uma pessoa que está o dia inteiro xingando, pecando diante da televisão, falando mal, brigando com a esposa, brigando com o filho, defamando um, defamando o outro, vivendo de qualquer maneira, e quando chega na igreja o espírito de santidade baixa, aí vai dizer aquilo que não vive? Deus está dizendo, eu quero separação do meu povo, eu quero separação dos meus. É isso que Deus quer, intimidade, zelo, relacionamento. Aleluia. O tempo já não vai dar, nós vamos já começar a encerrar já esse capítulo 1, mas eu quero encerrar trazendo para a tua vida essa reflexão. Analise as tuas obras diante de Deus, analise a sua vida perante o altar do Senhor, começa a se encorajar a mudar. A mudança vem, o cenário da tua vida muda quando você muda. Se você mudar, tudo vai mudar. Não fique esperando o marido mudar, filho mudar, não fique esperando a liderança ver você, não. Comece você a mudar, entra na palavra, comece a se dedicar à leitura, comece a pedir ao Espírito Santo, fala comigo, Espírito Santo fala comigo, e vai lendo, e Deus vai transformando a sua vida. Essa palavra, ela faz trazer na nossa vida uma regeneração, uma metanoia, uma transformação, uma mudança de vida, que se não houver isso, não adianta. Vou ler o versículo 8 que diz assim, ele punirá. Versículo 8, tá? Você acompanha aí. Não dá pra falar versículo por versículo, como eu já falei com os irmãos. Versículo por versículo fica difícil falar, né? Teve uma epístola, acho que foi de Judas, que eu falei versículo por versículo, eu fiquei quase uma semana. Louvado seja Deus. Então, como eu falei, não é um curso, mas é uma palavra para avivamento na sua vida, amém? Versículo 8. Ele punirá os que não conhecem, aleluia, a Deus, e os que não se submetem, aleluia, os que não são submissos ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem são essas pessoas que ele vai punir? Aqueles que negam a Deus, os obreiros relaxados, as lideranças que estão brincando de ser crente, que não prega a verdade, que não prega o evangelho, que distorce a palavra de Deus. Paulo está dizendo, tá vendo esses falsos líderes aí, que estão pegando a palavra, as cartas que eu tenho escrito, o evangelho que eu estou pregando para vocês, e tem distorcido? Aqueles que estão pegando a Torá e estão distorcendo a Torá,
Aqueles que estão... Porque a Bíblia que Paulo pregava naquele tempo era a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, os Pentateucos. Era a Bíblia que Paulo tinha. Essas cartas estavam sendo escritas, o evangelho ainda estava sendo escrito. Então Paulo está dizendo, eles estão pegando as cartas que eu escrevo para vocês, falando da verdade, e eles estão distorcendo e trazendo conforme o ego e o querer deles. Então terá julgamento, Deus punirá, punição, irmãos. Terá julgamento para essas pessoas que não conhecem a Deus. Você sabe o que é a pessoa hipócrita? A hipócrita não, meu Deus, eu esqueci o nome aqui agora. A pessoa ignorante. Sabe o que é a pessoa ignorante? Ignorante é aquela pessoa que fala daquilo que não sabe e não conhece. Esses líderes aqui eram ignorantes. Eles falavam do que não sabia, do que não conhecia. Eles distorciam a verdade a pessoas que não querem estudar, que não querem buscar conhecimento em Deus, que não permite Deus tratar, Deus limpar. Aí querem falar da palavra de Deus, sendo que não teve transformação na vida deles. Pessoas ignorantes, que não foram transformados por Deus, que não sentam num culto de ensino, que não sentam numa EBD para aprender, que não é discipulado por ninguém, que não é pastoreado por ninguém, não tem uma liderança sobre a sua cabeça. São pessoas ignorantes que querem ensinar aquilo que não vive. Essas pessoas entravam dentro da igreja para distorcer a verdade de Deus. E Paulo está dizendo, terá punição para os desobedientes, terá punição para aqueles que vivem na mentira, no engano, terá punição. Agora os verdadeiros o céu espera, aleluia. Os verdadeiros o céu espera. Eles serão, olha só, eles sofrerão a pena de destruição eterna. Sabe o que é isso? É sendo destruído eternamente. E serão separados permanentemente da presença do Senhor. Irmãos, não tem julgamento pior do que o homem ser afastado da presença de Deus. Não tem julgamento pior do que estar longe de Deus. Não tem julgamento pior para os desobedientes, para os descrentes, para os ateus, para os macumbeiros, para os homossexuais, para os idólatras, para as mulheres que preferem viver no lesbianismo. Não tem julgamento pior do que ficar longe de Deus. Sabe o que Deus vai dar para essas pessoas? A distância que eles estão pedindo hoje. Sabe o que Deus vai dar para essas pessoas? A distância que eles estão querendo. Todos aqueles que negam a Deus, todos aqueles que brincam com a palavra, todos aqueles que distorcem a palavra, os ímpios que estão lá no mundo praticando os seus desejos carnais, os seus pecados, eles querem estar longe de Deus. Então Deus punirá e julgará cada um e dará a eles aquilo que eles estão pedindo. Distância de Deus. Cuidado, irmãos. Nós temos a oportunidade para estar perto de Deus. O céu espera a igreja fiel e verdadeira. Eu vou encerrar aqui porque não dá mais para a gente ir. Mas o versículo 12 diz assim: assim o nome do nosso Senhor Jesus Cristo será glorificado em vós, e vós nele, conforme a graça de nosso Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então permaneça. Deus irá glorificar o nome dele no meio dessa tribulação, no meio da prova, da luta. Sabe como que Deus vai glorificar o nome dele? Com arrebatamento. Deus vai levar a igreja, irmão, para casa, e a terra virá totalmente confundida. Cadê aquela irmã que se sentia mais santo que o outro? Porque assim, eles taxam a gente com a santidade que a gente não tem, que a gente não vive, porque eles acham que essa santidade é a religiosidade que eles vivem. Não, nós vivemos uma vida em santidade. O que é uma santidade? Uma separação do profano. E nós vivemos separados do pecado. É por isso que o mundo não nos aceita. É por isso que mãe se levanta contra filho, pai se levanta contra filho, filho se levanta contra pai, filho se levanta contra mãe. Porque se eu resolvi, aceitei Jesus na minha vida, aqueles que vivem em trevas, aqueles que vivem fora da luz, eles não vão aceitar a santidade de Deus na minha vida. E eles vão tentar perseguir e parar. Mas receba perseverança para continuar. Não importa se a sua mãe não te entende, se o seu irmão não te entende, se o seu marido não entende, se o filho não entende. Tem um alvo, e o alvo é o céu. Amém? Deus te abençoe, ore por eles para que Deus liberte, transforme assim como Deus fez na sua vida, e receba neste dia de hoje a autorização do céu para que você continue firme nessa marcha. Deus te abençoe, ore por mim, eu oro por vocês, juntos chegaremos ao céu. Eu estou aqui no estado da Bahia e eu peço, continue orando por mim, irmãos, para que o Senhor faça a vontade e o querer dele, e que o nome do Senhor seja glorificado e ele receba a verdadeira adoração sempre, porque ele é digno. Amém? Deus abençoe. Pai, eu apresento teus filhos nas tuas mãos. Eu quero louvar o Senhor por mais um dia na tua presença, por esse vídeo que o Senhor tem permitido chegar ao coração de cada um dos teus filhos. Que essa moça, esse irmão, essa mãe, esse filho, aqueles que ouvirem esse vídeo e que eles estiverem entristecidos por alguma situação, que o Senhor dê perseverança no coração deles. E lembre a eles, ó Pai, que o Senhor glorificará o teu nome na vida de cada um daqueles que permanecer fiel. Impulsiona os teus filhos a prosseguir nesta caminhada. Ajuda eles a continuar. Senhor, no meio de tudo isso, no meio de todo o sofrimento a qual nós temos suportado, que o Senhor dê essa graça maravilhosa que vem do Senhor, que é a tua presença. Assim eu te glorifico no nome de Jesus. Amém? Desperta, crente, e receba essa palavra no poder do nome de Jesus.